Também vimos no Jornal da Noite algumas atualizações. O governo reconhece a dívida escondida ou não revelada ao Fundo Monetário Internacional, nomeadamente para o financiamento para o Índico, Asset Management e Ministério do Interior. A Presidente da Assembleia da República diz que espera que o Parlamento discuta esse assunto e haja esclarecimento mediante, se calhar, uma reunião, uma sessão extraordinária ou mesmo a reunião ordinária que está marcada para 26 de junho. Entretanto, temos o histórico membro do Partido Frelimo, Alberto Chipande, que diz que cabe a Frelimo decidir sobre os destinos ou as soluções a dar à questão do endividamento. Ismael Moussa, rapidamente a questão da dívida pública mediante estas últimas atualizações que acabei de citar. Obrigado, boa noite. Antes de mais, primeiro dizer que acho um absurdo o pronunciamento da Presidente da Assembleia, tendo em conta que a bancada da qual ela faz parte chumbou uma proposta para que o Governo fosse à Assembleia e explicasse esta situação. Ela, na qualidade de Presidente da Assembleia, na altura até poderia se abster. Não votaria nem a favor nem contra, mas no mínimo, como Presidente, por uma questão de equilíbrio, até deveria se abster. Para não ter hoje dizer o que veio a dizer, que é uma contradição, quer dizer, desnecessária. Mas prontos, alguma coisa deve haver e não sei se seremos nós as pessoas ideais para esclarecermos isso. Mas em relação ao que o Governo fez hoje, eu acho que é um gesto positivo, no sentido de vir, embora tardiamente, e explicar em parte aos moçambicanos o que é que está a acontecer, mas isto ainda não é suficiente. Portanto, eu acho que há uma série de passos que têm que ser dados. Um dos passos fundamentais é, primeiro, explicar-nos concretamente o que é que falhou neste processo todo. Porque é que não se cumpriu com a lei? O Parlamento não foi consultado, o Tribunal Administrativo não deu a fiscalização prévia, o Banco Central hoje também vem dizer que não tinha conhecimento. Portanto, este assunto tem que ser devidamente esclarecido, para que a opinião pública fique com uma informação clara do que é que falhou. Se houve estudos de viabilidade económica, se esses estudos falharam. O que nós estamos aqui a dizer não é que se deve punir ou não deve-se punir as pessoas, ainda não é esta a situação. Eu acho que a situação neste momento deve ser clarificar o que é que falhou. Deve haver culpas, deve haver responsabilidades, deve haver negligência ou deve haver, por exemplo, ilegalidades. Portanto, só uma clarificação sobre tudo isso é que vai nos permitir fazer uma avaliação do que é que está a acontecer. Este é um aspecto. O outro aspecto é que uma coisa é dívida. Temos uma dívida, não temos como fugir dela, teremos que conviver com ela. Depois de esclarecer tudo e apurar-se as responsabilidades, teremos que assumir que é uma dívida e vamos ter que pagá-la. Então, se vamos ter que pagá-la, temos é que ver como pagar menos. Eu não sou economista, mas por aquilo que vi aqui na STV de um debate com alguns economistas, parece-me que também o banco credor, ou os bancos que nos deram este empréstimo, também parece-me que não cumpriram os requisitos, de acordo com aquilo que devia ser a partir de 2008 para cá. Portanto, há também que se apurar responsabilidades por parte dos bancos, de acordo com o que disse o professor Ragenda de Sousa num debate aqui na televisão. Portanto, eu acho que esta informação é importante, vale a pena também verificar até que ponto é verdade aquilo que o professor Ragenda de Sousa disse, porque, a ser verdade, nós podemos ter duas responsabilidades, o Estado moçambicano e o banco, por não ter cumprido também alguns pressupostos nisto. Isto ajudaria a aliviar-nos um pouco a dívida. Depois, por outro lado, é preciso também que o Governo, neste momento, para mim, eu acho que era a altura de se rever todo o plano estratégico. Não o PES deste ano, mas o plano estratégico, tendo em conta esta situação que nós temos agora da dívida. Porque esta dívida, quer queiramos, quer não, vai alterar todo o programa dos anos que Deveria ainda faltam. orçamento retificativo, por exemplo? Eu acho que não resolveria. Eu acho que nós temos que rever o plano quinquenal. Plano económico-social? O plano quinquenal. Rever o plano quinquenal nos anos que faltam e depois ajustá-lo nos próximos PES. O que é que pode-se ajustar em função da dívida que nós temos? Porquê isto? Porquê é que eu digo isto? Porque o facto de termos a dívida não significa que nós não tenhamos que contrair novas dívidas, mas o ambiente financeiro, se calhar internacional, não nos vai permitir contrair novas dívidas. É por isso que eu acho que devíamos rever o programa quinquenal do Governo, devíamos chamar para próximo do Governo os melhores economistas que este país tem. Eu não sou economista, mas acho que este país tem economistas que poderiam ajudar o Governo, sobremaneira, a encontrar uma outra saída de como voltarmos à normalidade, porque nós precisamos de contrair novos empréstimos. Exatamente. Volto a si, Ismael Moussa. Egídio Vaz, o Governo promete dar mais informações nos próximos dias em relação a este pacote, que é o dossiê de endividamento público em Moçambique. Quais são as informações que provavelmente estejam a escapar neste informe do Governo, pelo menos a nível de hoje, a respeito deste pacote de financiamento não partilhado com a FMI? Muito obrigado. O Governo não disse nada até agora. O Governo mostrou mais uma vez a sua atitude de arrogância, ao ter dito simplesmente que assume a dívida, por um lado, mas também a trazer-nos aqui uma narrativa muito, digamos, sem sentido, sobre quais foram as motivações, eventualmente quais foram as intenções iniciais. Mas de boas intenções o inferno está cheio
esta dívida. Eu, ao contrário do professor Moussa, eu e tantos outros milhares de moçambicanos não temos dúvida absolutamente nenhuma de que esta dívida foi contraída com interesses privados por preservar. Aliás, o simples facto de este todo arranjo econômico das empresas participadas pelo Estado ou não e essas eventuais parcerias público-privadas virem, elas estarem envolvidas nisto, é indicador de que existiam interesses privados por também salvaguardar, primeiro aspecto. O segundo aspecto é para avaliar, na verdade, quão de boas intenções o inferno estava cheio, é colocarmos uma questão hipotética. E se, na verdade, o esquema, porque esse, na verdade, é o esquema que aconteceu por detrás da cortina de ferro, poucos o conheciam, imaginemos então se o negócio tivesse corrido bem. Nós teríamos o conhecimento hoje da existência do Pró-Índicos, da sua vocação, nós teríamos o conhecimento hoje de que, para além das empresas de segurança, quais outros interesses participam na Ematum. Nós conheceríamos hoje, para além dessas duas dívidas, que existia uma outra no Ministério do Interior. Este é o ponto de interrogação. Os mesmos motivos que levaram para que se escondessem a essas todas as entidades de fiscalização do Estado ou da atividade do Estado continuariam obscuros caso o negócio tivesse corrido bem. E pela mesma razão, nós não teremos a informação, pelo menos nós como cidadãos, detalhada. O que vai acontecer na Assembleia da República não será um debate ou muito menos prestação de contas, mas eventualmente um informe com o qual a bancada maioritária estará logo à partida satisfeita apenas para assinalar um gesto. Exatamente. Provavelmente os economistas do grupo dos doadores, do FMI, poderão ter mais detalhes e, mais uma vez, a nossa salvação poderá ser a imprensa estrangeira. Em relação às notas de Presidente da Assembleia da República e Alberto Chipano, em relação à dívida? Bom, as declarações dessas duas individualidades são previsíveis num Estado, num sistema político partido dominante, por um lado, mas também onde reina uma espécie de anarquia. Ou seja, a falta de uma real competição política, onde as declarações políticas podem produzir consequências positivas ou negativas, faz com que as pessoas se deem ao desfrute de disparar sem eventualmente pensar e sem, acima de tudo, a consideração sobre o real impacto que isto está a criar sobre os cidadãos e no presente e no futuro e, acima de tudo, sobre as responsabilidades que serão compartilhadas, se calhar não de igual modo entre governantes e governados, mas de uma forma também desequilibrada, pois o maior fardo recairá de novo sobre os cidadãos que terão que arcar durante pelo menos 7 anos. O que vem para frente, de uma ou de outra maneira, não é boa coisa. Portanto, eu o enquadro dentro dessa arrogância e falta de respeito para com os cidadãos, as declarações do general Chipano e a doutora Verônica Macamo, num contexto em que se dão mesmo ao distrito, por um lado, mas também por outro, é aquela vontade de que também o que vem de lá nós eventualmente conhecemos e que encontraremos melhores formas de muito rapidamente ultrapassarmos isso e dizermos, ponto final, a dívida está ali, é nossa, vamos trabalhar como gostam de gozar conosco. De que forma é que isto pode ser resolvido nos próximos tempos, do ponto de vista de gestão da comunicação do governo em relação a esta dívida? Bom, eu não já falei até ficar rouco, como costuma-se dizer. Um dos bons princípios da comunicação, e principalmente da comunicação governamental, é comunicar para puxar conta. Nesse caso concreto, tinha que se aproveitar a oportunidade de, a partir daqui, ganhar a credibilidade. Portanto, esta é dentro de um contexto de comunicação de crise, é uma oportunidade também para se começar a tomar as medidas certas, para se começar a ganhar a partir de agora a confiança dos cidadãos, inclusivamente a confiança dos mercados, mas não sei se isso vai continuar assim ou vai mesmo entrar por ali. Exatamente. Se calhar vamos continuar a jogar e a controlar os mídias e a verdade até eventualmente aparecer uma outra crise
sobre a qual nós desviaremos as nossas atenções. Exatamente. Ismael Moussa, só para fechar, a decisão do FMI é fundamental para o Governo consolidar aquilo que são os conteúdos informativos para o público, ou deve pronunciar-se muito antes ainda da decisão desta instituição Eu financeira? acho que o leite já está derramado, não é? E neste momento o que o Governo tem que fazer é correr atrás do prejuízo. E correr atrás do prejuízo neste momento é antecipar agora a toda a informação que não venha a público, novas dívidas, outras informações que nós desconhecemos e que o FMI desconhece, porque aí a situação estaria pior do que está hoje. Portanto, neste momento eu acho que o Governo corre atrás do prejuízo, deve antecipar e dizer abertamente tudo o que tem a dizer. Não esconder mais nada. Já não há mais nada a esconder. A situação chegou onde chegou, portanto, neste momento é dizer tudo o que tem a dizer, mas acima de tudo é apresentar rapidamente cenários de como sairmos dessa situação. Porque, como eu dizia há pouco quando eu intervia, é que uma coisa é termos que pagar a dívida. Quanto a isso, eu acho que não vamos ter outra saída. Teremos que pagar, não temos como fugir. Quer concordemos, quer discordemos, podemos espernear-nos, fazer o que quisermos, vamos ter que pagar a dívida. As pessoas que deram dinheiro vão querer o dinheiro de volta, isso aí é um facto. Agora, nós temos é que ver o que é que temos que fazer para pagar a dívida, mas ao mesmo tempo para não pormos este país numa situação de tanga nos próximos anos. E é esta que é a responsabilidade acrescida que o Governo tem. O Governo deve apresentar rapidamente uma saída. E para mim eu acho que nós vamos ter que endividar-nos, quer queiramos ou não, e agora vai ser muito difícil conseguirmos novos empréstimos, mas nós vamos precisar, principalmente para a Casa da Agricultura. Portanto, mais uma vez, eu acho que é chegado o momento, neste momento, do Governo ser muito mais humilde, muito mais realista e ver quais são as áreas prioritárias, porque é impossível que em 5 anos, e agora pior em 3 anos, aplicar ou investir em tudo aquilo que seria o ideal. Deve-se priorizar pelo menos 2, 3 ou 4 áreas. E eu, no caso, diria, por exemplo, neste momento, devíamos priorizar 3 ou 4 áreas. Não perdemos mais tempo. 3 ou 4 áreas. Eu sei que é triste dizer isto que eu vou dizer, mas é uma questão da realidade. Porquê? Porque mesmo a questão do gás, tudo o resto do carvão, nenhuma destes investimentos vai resolver o problema da pobreza, o problema do desemprego neste país. E nós temos que encontrar uma saída rápida para empregar as pessoas. As pessoas precisam de emprego. A população, se formos a pegar os dados estatísticos, a população moçambicana é essencialmente jovem. É uma população ativa, economicamente ativa, precisa de emprego. E nada melhor neste momento do que um investimento forte na agricultura, do investimento forte na educação profissional, técnico-profissional e no investimento forte em infraestruturas. Portanto, eu acho que o Governo, para além da saúde, o Governo tem que escolher 3 ou 4 áreas e encontrar fundos para isso. E é este aqui o grande dilema. Então, se é um grande dilema, porque temos esta dívida, porque temos esta situação toda, mas muitas das vezes é nas dificuldades que podemos encontrar soluções, eu acho que é melhor sentarmos, encontrar pessoas que possam ajudar o Governo e o Governo não se fechar, porque um dos grandes defeitos que o Governo tem muitas vezes se fecha. O Governo, uma coisa é escutar, não é isso que vai resolver o problema. O Governo tem que trazer para próximo de si as pessoas críticas, se necessário. Eu disse uma vez numa entrevista ao jornal Canal que se eu pudesse dar um conselho ao Presidente da República, eu dizia ao Presidente da República, olha, chama para perto de si ou para o Ministério das Finanças, não como Ministro, mas se calhar como assessor, com pessoas que possam dar ideias. O professor António Francisco, o professor, como é que ele se chama, esqueço-me agora, que estava para ser julgado há pouco tempo, Carlos Nuno Castelo Branco, chame várias pessoas, o Firmino Mucavelo, entre outras pessoas que possam dar alguma coisa, alguma ideia de como sair. Depois, o Presidente precisa de um assessor económico urgente. Eu, por exemplo, não sei quem é um assessor económico do Presidente. E o Presidente não deve ter, nesta fase do campeonato, um assessor económico jovem. Deve ir buscar alguém já com trabalho feito. Por exemplo, um doutor Machungo, um doutor Prakash Ratilal, um Enéas Comiche, uma Luísa Diogo, um Tomás Salomão. Estas pessoas têm que estar por perto do Governo. E, paralelamente a tudo isto, é que isto que estamos aqui a dizer só vai ser possível, como dizíamos no debate anterior, se tivermos a paz. Exatamente. E para termos a paz também temos que criar um ambiente de reconciliação. E é sobre isso que vamos falar agora. Exato. Homens armados de Arnão tomaram, segundo informações não muito oficiais, porque agora há escassas informações oficiais sobre isto, tomaram o posto administrativo de Xiraba, que fica no distrito de Xemba, no norte da província de Sofala. E nisto dizem que os homens de Arnão já tinham tomado no domingo e tomaram um dos postos e algumas administrações locais, com vista a inviabilizar a atividade, expulsaram os funcionários e instalaram-se lá. Mas informações em nosso poder dão conta que as forças de defesa e segurança voltaram a tomar o local e a situação está restabelecida. Quais são os sinais que isto quer transmitir, Egídio Vaz? Seria a pretensão de Afonso de Acama de governar nas províncias nas quais reivindica ter ganho as eleições de 2014, ou são meras perturbações militares? Bom, a notícia, da mesma forma, quer dizer, estamos a viver ultimamente uma onda de desinformação
com alguma sofisticação, mas que sempre, porque é desinformação e informação enganosa, sempre deixa alguns rastros. Há dias atrás, apresentou-nos alguma ravina aberta sobre a estrada e apelidaram aquilo como ato de sabotagem da RENAM, mas uma coisa muito bem feita, com intervenção de máquinas, escavadoras e tudo. E um carro bem estacionado, que na verdade não foi bater sobre a ravina. Agora estamos a falar de uma tomada de postos administrativos de Xiramba. Eu sou natural de Mutarara, conheço o Xiramba e eu ia fazer uma pergunta. Então, esse tomar de assalto consistiu em quê? Atacar uma base, assaltar ou eventualmente entrar. Portanto, o que eu julgo pode ter sido um distúrbio, uma ocupação de um grupo de homens armados e que depois, com a intervenção policial, simplesmente essas pessoas se desocuparam. Portanto, não podemos aqui criar factos políticos sobre os quais temos que, de novo, dizer que não, a RENAM, na verdade, está aí a continuar com as suas ofensivas com vista à inviabilidade da governação. Não está, eu não julgo, não é que não julgo, não tenho a certeza que não é tal como foi noticiado. Portanto, essa notícia, de princípio, é falsa, até que prova é contrária. Agora, o que aconteceu, e eu posso até cogitar como tenha acontecido, é que, de facto, na ausência das forças policiais, e porque por lá circulam, é um grande corredor das Forças Armadas, das Forças da RENAM, Xiramba, depois Mutarara, e depois por ali Xiramba entra para mais a norte, Baro. Aquele é o corredor, na ausência das instituições do Estado lá, como a polícia e tal. As pessoas tomaram de assalto, levaram o que quiseram levar e, com a intervenção ou não da polícia, porque também a RENAM, muito poucas vezes, apesar de ter o raio da sua ação, ter ocupado 2/3 do país durante os 16 anos de guerra, muito poucas vezes assaltava distritos e institucionalizava-se como uma entidade lá. Portanto, quando atacou o meu distrito, levaram medicamentos, gado e essas coisas todas durante uma semana, levaram e foram embora. Isto não é um assalto? Olha, foi uma ocupação com determinados objetivos concretos ante a uma ausência das forças de defesa e segurança. Simplesmente isto. Bom, atender a distância que separa o distrito de Xiramba e outros distritos, já tive a oportunidade de trabalhar em Xiramba, é bastante distante. Bom, para uma intervenção, se calhar, das forças de defesa e segurança, precisaria, se calhar, de uma outra alternativa que não fosse terrestre. O que é que lhe parece ter havido, provavelmente, em Xiramba, tendo em conta que há factos que são relatados em termos de ocupação, mas também há dados que dizem que as forças de segurança tomaram o controle. Bom, primeiro é preciso, a história nos ajuda a entender o presente e o futuro, já dizia eu num debate anterior, e é preciso primeiro entendermos o seguinte: durante a luta armada, a Frelimo dificilmente conseguiu tomar um distrito, a sede de um distrito. E eu tenho um familiar que foi piloto, que trouxe grande parte dos dirigentes sénios da Frelimo para aqui depois da independência, e relatava-me estes episódios que difícil, mesmo Moeda, a Frelimo nunca tomou Moeda, por exemplo, durante a guerra. Mas se nós repararmos, isto porquê? Porque o exército português, embora com todas as dificuldades, era um exército robusto. Se nós repararmos, depois da independência, a RENAM, como dizia o Egídio, assaltou vários distritos. Pode não ter ficado lá, mas assaltou, ficou dias em algumas sedes. Eu, por acaso, na altura via em Gosto, quando a RENAM assaltou, em 87, em 17 de outubro de 87, a sede do distrito de Angoche, e tomou a cidade toda. Isto diferentemente do que aconteceu na luta armada. E foram vários os distritos em que a RENAM assaltou. Isto para dizer que a Frelimo, depois da luta armada, não foi a tempo de montar um exército convencional para enfrentar uma guerrilha. Mas se formos mais longe, mesmo os Estados Unidos não conseguiu enfrentar uma guerrilha. Portanto, aqui estamos perante uma guerrilha. Embora uma guerrilha que tivesse sido acantonada, no caso da RENAM, mas ela ainda tem toda uma capacidade instalada. E se nós pegarmos as pessoas que hoje vão para o nosso exército, são gente jovem que sai das cidades com todas as dificuldades de adaptação para combater uma guerrilha. Portanto, esta é uma realidade muito complicada, muito adversa. Por muito que a gente queira aqui dizer que o exército poderá ser reforçado, mas é uma questão complicadíssima. Por isso que eu continuo a defender que a única saída para esta situação, para não estarmos todos os dias a discutirmos sobre hoje foi Xiramba, amanhã poderá ser um outro sítio, é preciso sentar, é preciso baixar as arrogâncias, é preciso baixar
as tensões de ambas as partes, é preciso que haja sinais claros de reconciliação. E a reconciliação não é só na altura da mesa de negociações. É preciso que comece a partir desde já alguns sinais. E estes sinais estão a escassear. É isto que está a preocupar as pessoas. Porque não vale a pena dizermos que vai ser possível derrotar a Renamo no campo de batalha. É impossível, vamos ser realistas nisso. Perdeu-se 16 anos e no fim chegou-se à conclusão que não era possível. Vamos perder mais quantos anos para depois, no fim, sentar-se à mesa e dialogar? Eu acho que é este que é o grande problema que nós temos. E provavelmente esta questão da dívida e todas as outras nos levam a distrair um pouco do problema extremamente importante, que é a questão da paz. É este problema, com dívida ou sem dívida, se nós continuarmos a ter a guerra, nós não temos hipóteses nenhuma neste país. Temos de ser realistas nisso. Qual é o perigo da concorrência destes dois grandes problemas para o crescimento e estabilidade de Moçambique? É tornar o país inviável. Provavelmente estamos eventualmente a um pé ou a um passo para tornar um país inviável. Um país caloteiro, já não consegue pagar as dívidas, tem que reestruturar todas elas, e depois um país que não é seguro nem para os seus próprios habitantes, muito menos para investimento estrangeiro, um país incredível, porque nos últimos 10 anos andou a fazer as coisas longe do espírito de cooperação internacional e da transparência e da confiança que caracteriza o sistema internacional e, portanto, um país inviável em todos os aspectos. Exatamente. E depois também nós devíamos inspirar-nos um pouco no contexto regional, em que nós somos o único país em guerra na região. Quer assumimos, quer que a gente assuma ou não, estamos em guerra, mas não estamos, de facto estamos. Isto é uma desvantagem competitiva. É uma desvantagem muito grande. Repara, olha, com a pequena crise que a África do Sul vive neste momento, muitos dos farmeiros sul-africanos estão a priorizar a Zâmbia. Com o problema que o Zimbábue vive, muitos farmeiros estão a priorizar a Zâmbia. A Zâmbia hoje é um aparente sucesso na agricultura. O Malawi, com todos os problemas, está a ter algum sucesso na agricultura. A Tanzânia, com o novo presidente, está a conseguir atrair muita gente, muito investimento. Nós não estamos a atrair nada. Veja que o Zimbábue é uma questão de dias. Porque o dia que o Mugabe desaparecer, e pela idade que tem não vai tardar muito, o Zimbábue vai mudar. E o Zimbábue tem toda uma infraestrutura agrícola para ser um grande concorrente da África do Sul na região. E nós cada vez vamos perder cada vez mais espaço. E nessa altura não vamos conseguir nada. Pois. Ou nós antecipamos as coisas ou vamos perder o rumo dos acontecimentos. Consta nos relatos que durante esta ofensiva, funcionários públicos como enfermeiros, professores, técnicos do setor agrário abandonaram em debandada, fugindo, é óbvio, das forças, tanto da Renamo como da defesa e segurança, durante estes confrontos ou possíveis confrontos, e esta zona praticamente ficou semi-vazia. As pessoas foram instalar-se na vila de Xemba, e praticamente o posto administrativo ficou vazio. Este cenário faz com que hajam refugiados. A atender, por exemplo, deslocados, atender uma situação em que o distrito gemina, por exemplo, com países como Malawi, nós temos gente a sair de Moçambique, é mão de obra, a nossa população que sai para os países vizinhos sem possibilidade de ter um destino previsível em relação à sua sustentabilidade económica, estabilidade social, etc. Isto preocupa e este foi o motivo da visita do presidente Nyusi em Malawi. Foi prometido que iria ser criada uma comissão para gerir esta questão dos refugiados. Acha que está a ser subestimado até agora? A questão dos refugiados no Malawi já é um problema, é um assunto das Nações Unidas. Quem está a tomar conta, quem está a cuidar dos refugiados no Malawi, pouco mais, ou aproximadamente 10 mil, são as Nações Unidas, o ACNUD. E neste momento foram já transferidos, se não todos, grande parte deles, de Capice para Luanda. Porque em Luanda tem melhores condições do que, por exemplo, em Capice. Então, este é um assunto que as Nações Unidas já estão a tomar cuidado disso. Ora, dizer que o Estado moçambicano vai criar condições para cuidar dos moçambicanos no Malawi, na condição de deslocados, o Estado moçambicano vai assim querer ingerir-se nos assuntos alheios. Portanto, isso é política. As mensagens que o presidente Nyusi leva para Malawi, no que concerne aos refugiados, é simplesmente muito obrigado por alojar momentaneamente nosso povo. E depois cuida dos outros dossiês. Não vai lá, mesmo que seja para ir falar e voltem para casa, quer dizer, isso é que o povo moçambicano no Malawi, em Luanda, está nas mãos das Nações Unidas e do Estado malauiano. E, portanto, se existirem condições efetivas
e essas precisarão de ser também aferidas e confirmadas pelas organizações internacionais, o repatriamento irá ocorrer como normalmente mandam as convenções internacionais que tratam dessa matéria. Pois, Ismael Moussa, Presidente Nyusi foi a cimeira tripartida entre Malawi, Zâmbia e Moçambique e foi também discutir questões dos refugiados. Acha que a agenda dos refugiados não foi, em primeira instância, a principal agenda do Presidente da República, conforme Egídio Vaz nos faz, entre aspas? Bom, o Presidente foi correr atrás do prejuízo, porque o Governo já devia ter tomado uma decisão há muito mais tempo em relação a como dar uma assistência aos refugiados e não esperar que aparecessem outros atores para darem assistência e hoje é que o Governo vai dar assistência. E dar assistência não é resolver o problema. Aquelas pessoas não estão à espera só de assistência, aquelas pessoas estão à espera de voltar para a sua vida normal. E o Presidente não conseguiu levar esta informação. Aquilo que as pessoas mais esperam lá não é só de receberem uma ajuda. A ajuda estão a receber, como diz o Egídio, das Nações Unidas e de outros atores. E recorde-se que Malawi está a enfrentar uma crise alimentar severa também, em função da seca e notícias foram reveladas nos meses passados em relação à incapacidade de Malawi manter aquelas pessoas estarem independentes da Comissão dos Refugiados. Mas o que essas pessoas estão à espera é não de ficarem dependentes da ajuda. A ajuda vai resolver um problema momentâneo, de hoje para amanhã, por aí fora. O que estas pessoas querem é que se diga que elas podem voltar para casa. E não é de um discurso que elas estão à espera, é de ações concretas. Elas só podem voltar para casa se o conflito no país acabar. Esta é que deve ser a solução, é que nós estamos a dar voltas e não estamos a atacar o principal problema. O principal problema é o conflito que nós temos. É isto que deve ser a prioridade. Deixa-me só dar um dado. O Acnur do Malawi está em busca de quase $1 milhão para assistir os moçambicanos lá. Okay? O que tem agora dá para mais ou menos uns 3 ou 4 meses. Portanto, é só imaginar o esforço que o Acnur está, que o sistema das Nações Unidas está a fazer. Portanto, com o Acnur também existem outras agências como Medicine Sans Frontieres, bem como o PAM, PMA, Programa Mundial de Alimentos. E, portanto, quem está a cuidar dos moçambicanos é o Estado moçambicano, malawiano, e as agências das Nações Unidas do Malawi. É um imbróglio que o Moçambique tinha com o Malawi em função da navegabilidade do Shire e inviabilidade no caso de exportação e importação das mercadorias de Malawi, mal resolvidas, em que o Presidente foi explicar ao Malawi sobre a inviabilidade, não pode prejudicar as relações entre Malawi e Moçambique em relação ao tratamento dos refugiados. Sabe, Selma, uma coisa muito interessante. Não, sobre o tratamento dos refugiados, não. Eu próprio fui refugiado, vivi lá 8 anos, no momento em que as relações entre Moçambique e Malawi eram péssimas, no reinado de Hastings Banda. Mas o ponto, Selma, é que nós somos maus vizinhos, com todos. Nós não somos sequer bons vizinhos com nenhum. Apenas um. Temos dívida de gratidão, claro, o nosso engajamento quase que bacoco na libertação do Zimbábue, mas para além disso, nós não conseguimos cuidar dos nossos irmãos que de 7 em 7 anos sofrem onda de xenofobia aqui na África do Sul, muito menos trabalhar a longo prazo sobre isso. Não conseguimos cuidar dos nossos interesses, tanto na África do Sul, e muito menos eles reclamam sistematicamente das autoridades aqui. Com Malawi, isso vem desde 1964, as divergências. Com a Zâmbia também, apesar de ter ajudado no processo de libertação, quase que esquecemos, apenas conhecemos, parece que é Kaunda, a única entidade, as relações bilaterais na região com Moçambique, entre Moçambique e os seus vizinhos, não são boas. Malawi é o exemplo simples de como nós não conseguimos gerir as nossas relações internacionais, pelo menos na região. E Malawi tem sido sistematicamente um agente muito importante durante as crises. Já não é a primeira vez, nem a segunda vez. Durante a luta armada de libertação nacional, durante a guerra civil, e agora também recebe os moçambicanos lá durante muito tempo. Quer dizer, e eu julgo que Malawi, se quisesse retaliar, teria muitas formas de retaliar. Por exemplo, eles reclamam da forma como nós tratamos os seus negócios, a caminhonagem que faz, as taxas que nós cobramos, as taxas, quer dizer, há muitos elementos ao nível do negócio, mas principalmente na componente, porque eles dependem essencialmente das nossas estradas para introduzir no Malawi os seus produtos e os bens. Mas a forma como nós tratamos os nossos acordos comerciais, a forma como, ao nível diplomático, tratamos os assuntos, é extremamente
deplorável. Exatamente. Ismael Moussa, o Presidente da República, disse e anunciou certa imprensa, passo a citar, a Comissão vai trabalhar nos detalhes para entender a gênese do problema e ver como é que os deslocados poderão regressar ao país voluntariamente. Isto seria ignorar uma situação de perturbações militares? Eu acho que isto foi mais para adiar um problema. Provavelmente haja outras intenções por detrás disso, mas eu não vejo solução nenhuma à vista, a menos que haja uma declaração clara de um entendimento rápido para parar com as hostilidades. Porque estas pessoas, por muito que digam, como eu dizia antes, elas não voltarão só por uma boa palavra, no sentido de que voltem, são bem-vindos, não é isso que elas querem. Elas sempre foram bem-vindas no seu país. Se elas saíram, é porque a situação os obrigou a sair. E para elas voltarem, é preciso que a situação altere. E muitas dessas pessoas, se calhar, são filhos ou são aquelas que na altura eram crianças que foram para Malawi, num conflito de 16 anos. E elas já viveram uma vez na vida e sabem o que é que significa voltar sem que haja um cessar-fogo, sem que haja um acordo duradouro. E não acredito que elas voltem. E isto vai-nos criar problemas severos. Agora, eu acho que o Presidente foi ao Malawi, além deste problema periférico, eu acho que o Presidente foi ao Malawi por outros motivos. E mesmo a questão da navegabilidade do rio Shire, talvez não seja este o problema. Qual seria o Talvez problema? Eu acho que o Presidente o que foi à procura no Malawi, assim como o entendimento com a Zâmbia, é tentar criar alguma aliança regional. E alguma coisa relacionada com o conflito que nós temos cá dentro. Nós sabemos que qualquer conflito, para que tenha pernas para andar, é preciso que tenha alguma sustentabilidade logística à sua volta. Estabelecer alianças Malawi e Zâmbia então, seria uma solução? Antes que Arnamo possa estabelecer determinadas alianças, acho que ele está a antecipar estas alianças. Portanto, tentar fechar aqui à volta o corredor, não é? E até pode ser dentro de uma estratégia de negociação para a paz, pode ser, porque normalmente o que é que acontece quando estamos nas vésperas de um acordo? Intensificam-se os conflitos, quer de um lado, quer do outro, como forma de ganhar vantagens na mesa de negociações. Então eu acho que neste momento, tanto Arnamo no assalto a Xiramba, como o Presidente no avanço que faz nos encontros com a Zâmbia e o Malawi, podem estar inseridos na mesma estratégia, todos querendo tirar vantagem na mesa de negociações. Se for isso, eu até fico satisfeito. Isso significa que vamos ter um acordo, se for isso. Por isso que eu acho. Mas também uma outra questão é que também nesta questão do rio Shire, para dizer abertamente, é que nós já tivemos experiência muito bem sucedida no passado. É por isso que eu sempre repito que às vezes a história ajuda-nos a entender melhor o presente. Se for a entender toda a lógica da exploração das companhias do açúcar no século passado, a Sena Açúcar State, o Mar Romeu, o Luabo, elas todas fizeram uso da navegabilidade do Zambésia e Shire para escoar não só a sua produção, como para transportar toda a mercadoria para abastecimento daquela região toda. E é muito mais barato. Portanto, eu até concordo que a nível de estudos de impacto ambiental haja reservas em relação a transportarmos carvão, entre outros produtos. Mas eu creio que não haveria nenhum impedimento, nem ambiental, nem nada, que permitisse, por exemplo, que Moçambique pudesse chegar a um acordo com Malawi para usar a navegabilidade do rio Shire para transportar outro tipo de produtos. Pois, mas há poucos meses o Ministro dos Transportes e Comunicações foi a uma reunião interregional em que defendia a inviabilidade total deste projeto e falava-se de uma margem de 40% ou um pouco mais de prejuízos em relação à viabilidade deste projeto. Concorda com estas notas técnicas? Talvez essa é uma chantagem que o Moçambique usa para preservar os seus interesses. Quais são os seus interesses? É que de um ponto de vista comparativo, se o Malawi passa a usar intensivamente o rio Shire, baixa sobremaneira a sua demanda sobre as estradas nacionais e inclusivamente os portos. Portanto, nós estamos aqui a fazer um peso comercial, então vai usar todo um conjunto de argumentos, muitas das vezes de uma forma menos avisada, porque sempre que há um impacto ambiental, existem sempre estratégias para a mitigação. Nunca discutimos sobre, apesar de existir esta realidade, quais são as tentativas de mitigar o impacto. Quer dizer, todos nós estamos interessados também de mantermos sustentável esse nosso ambiente e aquilo que é a nossa biodiversidade. Portanto, tínhamos que discutir aí e não dizer que não, por causa disto, então nós não podemos fazer isso. Então, os corais de afungi e tudo mais nunca seriam, seriam motivos suficientes para que nenhuma exploração de petróleo acontecesse em Palma.
Portanto, estamos aqui a falar de alguma coisa, quando nos interessa, então o ambiente é mais importante que o outro. Não existem formas de mitigar. Mas deixe-me voltar para esta farsa dos refugiados do Malawi. É que não há nenhum Estado no mundo que possa ir para o outro Estado e dizer, olha, vamos para casa, estou a vir buscar meu povo. Não, é que os cidadãos livremente podem recusar e têm direito quando se sentirem que as suas vidas estão ameaçadas a nível das demais convenções internacionais. Primeiro. Segundo, também mesmo que diga, ok, nós não vamos levar para aquela zona, nós vamos vos introduzir imediatamente na cidade de 10 mil. Exatamente. Não consegue tratar, o INGC não consegue dar ou responder à calamidade que ainda querem trazer mais 10 mil para Pois, só para fechar, falamos de alianças, por exemplo, Malawi e Zâmbia, mas não falamos ainda do posicionamento da SADC e mesmo da União Africana. O que é que lhe parece em relação ao ceticismo, se calhar, destas grandes instituições? Não, mas neste caso... O princípio de não ingerência faz sentido nesta questão? Não é necessariamente. Os pronunciamentos destes órgãos, às vezes, quando não forem extremamente flagrantes, precisam de serem despolitizados pelo próprio país. Ou seja, para além de Moçambique ser a presidir o órgão de defesa e política da SADC, não estou a ver nenhuma outra entidade que não seja a África do Sul, eventualmente, a tentar puxar para os cimeiras de emergência para discutir determinado assunto. Ora, o problema é que a natureza do conflito é um conflito de baixa intensidade. As relações diplomáticas observam determinados pressupostos. Então, não existem condições objetivas que possa obrigar uma entidade como a SADC a se pronunciar sobre o que é essencialmente guerra ou deslocados, refugiados, mas esses deslocados são provocados porque até a seca pode provocar deslocados. Então, os distúrbios, mas de que natureza são esses distúrbios? Então, eu julgo que, para além disto, também temos um órgão da SADC extremamente partidarizado. Há bem pouco tempo estiveram aqui os partidos libertadores de África e que, na sua maioria, governam os estados atuais. Então, eles também têm aí algum entendimento e alinhamento político e ideológico de solidariedade. E, portanto, posicionar-se, eventualmente, de uma ou de outra maneira, estaria a dar vazão para que outras entidades supraestatais, como União Africana ou eventualmente, mas principalmente Estados Unidos da América, a União Europeia, também pudessem se exprimir nesta mesma lógica. Exatamente. É isso que normalmente não gostariam de despolitar. Pois, só para fechar, Ismael Moussa, o Presidente Nunes teria dito, se não me engano, entre Bruxelas e Bélgica, que nós não temos conflito político, a ausência, se calhar, de conceitos que justifiquem uma intervenção, mesmo que fosse uma declaração ou chamamento para diálogo dessas instituições, por exemplo, da SADC ou da União Africana. Isto pode ser um impedimento para início de conversa a nível destas instituições? Eu acho que isto foi mais um discurso diplomático. Se nós voltarmos à história, também tivemos isto na altura do conflito dos 16 anos. Portanto, durante muito tempo, o partido no poder, a Frelimo, não aceitava sentar e negociar com a Renamo. E eu recordo-me ainda do discurso de Samora Machel que dizia que não sento à mesa com bandidos armados. Mas depois, no fim, acabou-se sentando. Portanto, isto eu acredito que seja mais um discurso. Não é? Tanto esse como o que aconteceu hoje em Quamba. Não gostei muito do pronunciamento do Presidente por não traduzir em nós algum sinal de reconciliação, mostrava mais um sinal de confrontação e acho que não é isto que nós estamos a precisar neste momento. É preciso que se diga isso, é preciso que o Presidente transmita algum sinal de reconciliação e não de confrontação, porque a confrontação não vai resolver. Mas também pegando a questão da SADC, eu acho que dificilmente a SADC poderá tomar uma posição pelas alianças históricas que existem entre os partidos libertadores na região, a menos que o êxodo, que a vinda de refugiados possa provocar alguma instabilidade nesses países acolhedores. Se nós pegarmos aquilo que acontece nos Grandes Lagos, com os conflitos de Ruanda e Burundi, como consequência, o que é que tivemos? Tivemos conflitos também na República Democrática do Congo, tivemos conflitos, por exemplo, no Uganda. Portanto, os conflitos foram se alastrando, mas tendo em conta o conflito de Ruanda e Burundi.
portanto, produto dos refugiados. Então, se os nossos refugiados, se o facto de Moçambique estar a enviar refugiados para Malau, para o Zimbábue oportunamente, hoje estamos a falar de Xiramba, não vai tardar muito a termos refugiados no Malau, se o conflito se agudizar naquela região, não é? Atingir, por exemplo, de Xemba para Catandica, não falta muito, de Catandica para o Zimbábue é só atravessar a montanha. Se o alastrar do conflito provocar também o êxodo para o Zimbábue, e se este êxodo para o Zimbábue provocar alguma instabilidade no Zimbábue e provocar alguma instabilidade no Malau, aí sim, aí podemos ter a SADC rapidamente a tomar uma posição, quer seja de apoio ao partido no poder, para enfrentar a Renamo, quer seja no sentido de se encontrar rapidamente um acordo de paz. Portanto, há aqui as duas situações, mas neste momento não vejo a SADC a tomar nenhuma posição no sentido de pressionar o governo para negociar. Talvez só para fechar 30 segundos. Refugiados na África do Sul, acho que seria célebre essa tomada de posição por várias razões. Está ao sul de Moçambique, perto da capital, a ameaça é real e, eventualmente, isso refletiria na economia sul-africana e a democracia sul-africana irá cobrar responsabilidades. E numa situação como essa, com Jacob Zuma, com tantos problemas por resolver, provavelmente precisa dar alguma palavra. Pois, muito obrigada, Egídio Vaz e Ismael Moussa, pelas vossas contribuições. Nós vamos ficar por aqui, voltamos amanhã com mais análise e notícias. Noite informativa. Boa noite, uma boa continuação da programação.